Amém, gente? Que tempo gostoso, tempo de bênçãos. E tenho certeza de que Deus ainda tem bênçãos para nós, cada um dos nossos corações, cada uma das nossas vidas nessa manhã. Amém? Amém? Nós vamos começar hoje uma série de mensagens que a gente está chamando aí de encontros especiais. E o encontro de hoje está em Lucas 19, verso 1 até o verso 10, o encontro de Jesus com Zaqueu. Tempo legal. Zaqueu é uma pessoa interessante, eu vou convidar vocês a lerem comigo. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas 19, verso de 1 até 10, ou se você quiser pode acompanhar na tela comigo aqui também, que eu vou ler da Nova Versão Internacional, e nos diz assim a palavra de Deus, Lucas 19, verso 1 em diante. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, alegres, agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra, agradecidos pelo Teu amor, agradecidos pelo Teu querer, pelo Teu agir em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que sempre fala às nossas vidas, sempre fala ao nosso ser, sempre fala ao nosso coração. Pai, nós clamamos a Ti que nesta manhã, de fato, o Senhor fale conosco. Senhor, que ao meditarmos neste tema, neste assunto, Senhor, que seja um tempo de bênçãos para nós. Senhor, que a Tua igreja seja edificada aqui nesta manhã, que eu seja um vaso de bênçãos, que traga as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai, e que da minha boca não saia nada mais do que as Tuas palavras, nada diferente do que as Tuas palavras, Senhor, para que cada um seja acrescido do Teu querer e propósito para cada um de nós nesta manhã. Pai, é o que nós oramos agradecidos, não no nosso nome, mas no precioso, rico, santo nome de Jesus Cristo, nosso amado e o nosso eterno Salvador. Amém, amém, amém. Jesus teve diversos encontros com pessoas durante o tempo do seu ministério aqui na terra. Né? E o encontro de Jesus com Zaqueu poderia ser simplesmente mais uma musiquinha, daquelas musiquinhas que a gente... menino que cresceu na igreja, canta, né? E alguns aqui foram, assim como eu, criança de igreja. A gente lembra de musiquinhas como Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus, então subiu numa árvore lá na rua onde o mestre conduz. O mestre passando para ele: Zaqueu, desce depressa, sua casa, vou pôr. E a história fica por aí. Canta musiquinha, conhece historinhas e é simplesmente uma historinha. Um sujeito baixinho, cobrador de imposto, que de repente cisma que quer ver Jesus, encontra com Jesus. E uma das curiosidades que para no meu coração é o seguinte: a Bíblia nos diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. E talvez, assim, depois de um certo tempo você estudar a palavra de Deus e ler essas histórias tais como essa aqui, o que essa história tem de ensinar para a gente? Que ensinamento que tem nessa história para a gente? Entre muitas coisas que fazem essa história de Zaqueu, ou este encontro de Zaqueu com Jesus, um encontro especial, daí ele entrar nessa minha ideia de encontros especiais, é o fato de que Zaqueu se destaca porque ele era uma pessoa comum. Todos nós lembramos das histórias de Jesus encontrando com pessoas e muitas vezes as pessoas estavam doentes, ou seus amigos ou seus parentes estavam doentes, ou até morto, ou estava precisando de alguma coisa, mas Zaqueu não. No texto que a gente leu, ele não estava doente, não estava precisando absolutamente de nada físico, que a Bíblia relata para a gente pelo menos. Dinheiro ele não estava precisando, a Bíblia é clara em dizer que ele era rico. Por que cargas d'água Zaqueu queria encontrar com Jesus? Não se torna uma pergunta curiosa?
Eu tenho essa pergunta. Isso faz desse encontro de Zaqueu com Jesus um encontro especial, porque Zaqueu não estava em busca de milagre algum, mas ele estava curioso. Ele estava curioso. Na verdade, Zaqueu é alguém que poderia se relacionar talvez com a maioria de nós. A gente vem na sala como a sala que a gente está aqui nesta manhã e talvez alguém veio em busca de um milagre especial para a sua vida. Talvez alguém veio em busca da cura para alguma coisa que está sentindo. Talvez alguém veio em busca de algo para Jesus, ou simplesmente você está aqui porque gosta de Jesus, porque gosta de estar no lugar onde as pessoas também gostam de Jesus. Eu venho para cá toda manhã em busca de um milagre de Deus. Eu tenho que confessar isso para vocês. Eu venho toda manhã em busca de algo que Deus vai falar ao meu coração, que vai ser especial para mim. Vai ser especial para mim. Zaqueu era uma pessoa bem-sucedida nos seus negócios, embora a gente sempre faça uma insinuação que ele era cobrador de imposto, e os cobradores de impostos daquela época, os de hoje não são tão diferentes também, não. Tinham a fama de serem corruptos, de extorquir as pessoas, pegar mais do que o que era devido. Embora a gente faça essa insinuação, tudo indica que Zaqueu construiu a sua riqueza com pelo menos um pouco de honestidade. A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso também é parte do que faz esse encontro de Zaqueu com Jesus, o encontro especial. Se você quiser, pode anotar aí. Encontros especiais, eles não são parte do cotidiano. Não são parte do cotidiano. Não acontece o tempo inteiro. Não é coisa corriqueira. Não é coisa que acontece toda hora. Uma coisa talvez fácil de imaginar nesse encontro de Jesus com Zaqueu é que Jesus teve que sair do seu projeto, da sua agenda. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Esse é o contexto que a gente tem dessa história. Ele estava indo para lá, para a sua última estadia em Jerusalém, e ele iria morrer. Essa é a história. Jesus saiu, né, da sua cidade, né, estava caminhando, e Jericó era uma das últimas paradas de Jesus antes de chegar em Jerusalém. Era um ponto comercial grande, uma rota comercial grande. E a sensação que talvez a gente tenha é: Jesus saiu da agenda dele do dia para ter aquele encontro com Zaqueu. Mas muito pelo contrário, esse encontro, e uma das coisas que faz esse encontro ser um encontro especial, era um encontro que já estava anotado na eternidade. Na agenda eterna de Jesus, esse encontro dele com Zaqueu ali, naquela pequena cidade, já estava agendado. E provas disso é que Jesus sabia quem era Zaqueu. Não só sabia quem era Zaqueu, mas ele sabia onde Zaqueu estava. No meio de uma multidão inteira cercando Jesus. Não sei vocês, mas eu gosto de, quando eu estou em alguns lugares, eu gosto de observar as coisas que estão acontecendo à minha volta. Quando eu estou no trânsito, eu gosto de saber que carro está atrás de mim, que cor que é o carro. E não sei vocês, quando a gente se dá aquela... E eu acompanho isso o tempo inteiro, e algumas pessoas falam comigo quando estão andando comigo no carro: você olha mais tempo no retrovisor do que você olha para frente. Às vezes é um perigo isso, né? Mas eu gosto de acompanhar quem está atrás de mim. Quando eu estou parando no trânsito, eu começo: cuidado aí, cuidado aí. E às vezes quem está comigo fala: o que está acontecendo? Eu falo: o cara aqui atrás que não está parando. Que eu estou vigiando o que está acontecendo. E quando você dá aquela piscada de olho, você olha e quando você olha de novo no retrovisor, o carro já é um carro diferente. Está ali. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu estou nos restaurantes ou sentado junto com amigos, eu gosto de saber o que está acontecendo à minha volta. Eu fico prestando atenção. Presta atenção no que eu estou fazendo, mas presta atenção no que está acontecendo à volta. Talvez Jesus fosse uma pessoa assim também. Talvez você seja uma pessoa assim também, que gosta de prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Mas com a multidão inteira cercando Jesus, o contexto da história era exatamente esse, não dava para ele poder ficar observando um sujeito baixinho subindo numa árvore. Ele sabia quem era Zaqueu, sabia onde Zaqueu estava, tanto é que quando ele passa por baixo daquela árvore, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí. E as pessoas contam histórias de pregadores iniciantes que confundem os personagens bíblicos. Não sei vocês, mas todo mundo, uma hora ou outra, confunde os personagens bíblicos. Daí eu já vi pessoas perguntando: Moisés foi antes ou foi depois de Jesus? E aquelas perguntas assim, tipo, às vezes você está até na dúvida se realmente, como é que aquela coisa funciona. Mas de vez em quando alguém fala que estava lá Noé em cima da árvore, né, e fazendo um monte de coisa, fala: que história é essa? Né? E quando alguém começa a falar: não é Noé não, é Zaqueu, não é Noé. E Noé estava lá em cima da árvore, Jesus passou e falou: desce daí, Noé. Aí é o lugar de Zaqueu. São histórias, talvez a gente pense, mas Jesus sabia onde aquele sujeito estava. Não só sabia quem ele era, não só sabia onde ele estava, mas sabia o nome dele. Por certo, Zaqueu era alguém famoso naquela cidade. Talvez a fama dele não fosse tão boa.
Cobrador de imposto, cuidado com aquele sujeito, ele não presta muito não. A fama anda antes da pessoa. Não só Jesus sabia quem era Zaqueu, Jesus sabia onde Zaqueu estava, sabia o nome dele, mas já estava na expectativa de se hospedar na casa dele. Fala, desce daí, Zaqueu, a frase de Jesus, que hoje eu quero ficar na sua casa. Jesus sabia se ele tinha casa para poder hospedar? Ele sabe de todas as coisas. Mas ele tinha aquele encontro agendado na eternidade com aquele rapaz, com aquele senhor. Hoje, pode ser simplesmente mais um dia qualquer. Ou pode ser um dia fora do comum, um dia fora da rotina. A escolha é minha, a escolha é sua. O que é que vai fazer o dia de hoje um dia fora do comum para você? Um dia fora do seu cotidiano. Não é simplesmente mais um dia, não é simplesmente mais um domingo, não é simplesmente mais um horário de culto e eu estou aqui. O que é que faz do encontro que Jesus está aqui, amém? O que é que faz do seu encontro com Jesus hoje aqui um encontro fora do comum, fora do cotidiano? Não é um encontro normal, algo diferente. O que é que faz o seu encontro ser diferente? Talvez até Jesus quisesse adiar um pouco a chegada dele em Jerusalém. Ele estava indo para morrer. Às vezes quando a gente está indo para o trabalho, a gente enrola um pouco, né? Você sabe o que está te esperando lá. Jesus estava indo para morrer, ele sabia o sofrimento por que ele ia passar. Esse é o 10º capítulo que Lucas narra na história dele, nessa jornada de Jesus indo para Jerusalém. Não é um livro tão grande. E boa parte dele é a caminhada de Jesus para Jerusalém. Caminhada para a morte. Jornada para a morte, jornada para sofrimento. Esse não foi e nem poderia ter sido um dia qualquer, um dia normal. Talvez Jesus tivesse a cabeça dele ali a mil, saber exatamente o sofrimento que ele iria passar. Mas não, ele tinha um encontro marcado na sua agenda eterna com Zaqueu ali, debaixo daquela árvore. Já estava marcado na agenda eterna que eu e você estaremos aqui nessa manhã. E a gente nem sabe por quê. Porque Jesus quer que o nosso encontro com Ele seja um encontro especial. Que a nossa manhã com Ele seja uma manhã especial. E eu não sei o que vai fazer dessa manhã para você, uma manhã especial. Mas encontros especiais, eles não são cotidiano. Não são rotina. Às vezes a gente tem a rotina tão tranquila. As últimas semanas, eu gosto de ter o meu tempo, eu e Deus. E quando você tem criança pequena em casa, às vezes é difícil você ter este tempinho sozinho ali. Tá você e Deus e mais ninguém para poder fazer barulho. Então eu gosto de acordar de madrugada. Eu acordo de madrugada, eu vou ler minha Bíblia e ter meu tempo de meditação. E às vezes eu faço isso nos domingos, acordo 4 horas da manhã e quando dá 7 eu vou me preparar para poder vir para cá. Mas eu já tinha feito isso ontem. E hoje eu acordei 4 e pouco da manhã de novo. Rotina. Seu corpo acostuma. Quando nós nos acostumamos com a rotina, aquilo deixa de ser algo extraordinário e passa a ser corriqueiro. Você já faz automático, você não tem que pensar naquilo ali mais para poder fazer. E quando nós, no nosso relacionamento com Jesus, é um relacionamento que vai assim na coisa corriqueira, a gente deixa de ter momentos especiais com Ele. Deixa de ter encontros especiais com Ele. Esse encontro hoje aqui já estava marcado na agenda eterna de Deus para conosco. Zaqueu pertencia a uma classe de pessoas que estava à margem da sociedade. Uma classe de pessoas com quem, assim, ninguém de bem, gente que é de bem, não quer se associar. Quem é que vai querer se associar com alguém que a sociedade não gosta? Alguém que é do lado de fora, vive à margem da sociedade. Jesus já tinha tido problemas anteriores, e Lucas narra isso nos capítulos anteriores, porque ele estava comendo com gente, sentando com gente, festejando com gente, tais como Zaqueu, cobrador de imposto. E a fama dele é que ele comia com pecadores. Você anda com pecadores, não pode ser o Filho de Deus, não pode ser o Messias, ele anda com pecadores. Não só ele gostava tanto dessa ideia dos cobradores de impostos, como um dos discípulos era cobrador de imposto. Mateus, ou Levi, dependendo da sua versão. Você já se sentiu assim? Talvez alguém que fosse alguém de fora, alguém com quem as pessoas não querem se relacionar. Talvez não porque você seja a pessoa do mal, mas talvez porque você é a pessoa do bem. No ambiente onde as pessoas são pessoas do mal. Alguém de fora, alguém perdido. Faça desse dia
um dia especial, um encontro especial, e não simplesmente mais um dia. Que essa manhã seja uma manhã que seja assim, um encontro especial. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, fale para nós exatamente que hoje é um dia especial, que Ele tem algo especial. E Ele quer colocar algo especial no seu coração. E o algo especial que Ele já quer colocar nessa manhã é o seguinte, que você não está aqui por acaso. Que você está aqui porque Jesus quer esse encontro especial com você. Amém? Uma outra coisa, encontros especiais, eles causam mudança no comportamento. Essa é uma das histórias, talvez, das mais conhecidas da Bíblia. A gente aprende quando criança, as nossas crianças aqui já escutaram essa história infinitas vezes e hoje eles estão escutando de novo nessa linha. História de Zaqueu. Mas sempre que a gente lê a palavra de Deus, alguma coisa nova nos vem à mente. E eu gosto de me fazer perguntas, e uma das perguntas que eu já me fiz hoje aqui é: qual era a motivação para Zaqueu ver Jesus? Querer ver Jesus? Ele não era discípulo? Os discípulos estavam ali, estavam na beira dele e queriam saber exatamente o que eles estavam fazendo. Alguns foram escolhidos a dedo por Jesus. Outros simplesmente o acompanhavam no meio da multidão, gostavam de estar com ele, escutaram a palavra, se associaram com o seu ensinamento e de repente estavam junto com ele. Mas ele não foi escolhido a dedo e nem estava seguindo junto com a multidão. Ele queria ver quem era Jesus. Talvez a fama de Jesus já tivesse chegado lá, e eu digo por quê. Porque nos capítulos anteriores, à porta dessa mesma cidade, Jesus curou um cego. E agora ele está dentro da cidade e encontra com Zaqueu. Eu acredito que aquele cego deve ter entrado cidade adentro. E as pessoas foram andando e de repente Zaqueu está ali. Que cargas d'água é essa? Que coisa é essa? Que sujeito é esse? Eu quero ver quem é essa pessoa. Mas ele não era discípulo, ele não estava doente e nem estava necessitado. O que faz um adulto de alta sociedade subir numa árvore no meio de uma cidade para poder ver um pregador que está passando? O que faz um adulto entrar numa coisa que é coisa de criança? Subir em árvore. Às vezes a gente vê em manifestações pessoas subindo em árvore, mas são baderneiros. Talvez querendo jogar coisa em outras pessoas, mas raramente para poder ver alguém, numa curiosidade de ver alguém interessante. É curioso o fato de Jesus conhecer Zaqueu. A Bíblia narra e fala claramente que Zaqueu era baixinho. Ele era de pequena estatura. A Bíblia fala um linguajar mais bonito, né? Ele é baixinho, de pequena estatura. Jesus chegou lá debaixo daquela árvore e poderia ter falado: ô baixinho. Baixinho vira ponto de referência, né? Baixinho, de óculos, careca, magro. Vira ponto de referência. Mas Jesus não chegou ali e chamou Zaqueu pelo ponto de referência, chamou pelo nome dele. O que faz um adulto subir? Zaqueu oferece, depois desse encontro com Jesus, dá 50% dos seus bens para os pobres, caridade. Né? Será que ele nunca tinha pensado nisso antes? Que, seja lá o que for que Zaqueu estava passando, a verdade é que, de alguma forma, ele se sentia vazio. E talvez ele quisesse, buscasse algo para a sua vida, mas ele não tinha conseguido encontrar. E agora imagina, esse sujeito talvez possa trazer essa coisa para mim. Pode ser que o que eu queira encontrar está... Eu não sei, a Bíblia não fala. A gente pode, no máximo que a gente pode ficar fazendo aqui é conjecturando, né? Quais as razões de Zaqueu. Mas não é exatamente assim que a gente se sente às vezes. Eu gostaria muito que algumas coisas na minha vida mudassem, mas às vezes não sabe como. Às vezes não sei como. E Zaqueu se sentia dessa forma. Algumas vezes o medo que as pessoas têm de um encontro com Jesus é de que Jesus comece a olhar para o pecado delas. As pessoas correm de Jesus com medo de Jesus olhar para o pecado delas, da acusação, porque a sociedade acusa. A sociedade acusa. As pessoas têm medo de se comprometer com Deus porque vai vir para a luz e Jesus vai começar a acusar aquelas coisas. Mas uma coisa muito interessante, e aqui nessa história a gente vê isso também, Jesus jamais acusa alguém. Jamais acusa. Ele não acusou Zaqueu dos erros dele, dos pecados dele, por quaisquer pecados ou erros que fossem. Jesus olha para a necessidade dele. Hoje eu preciso ir na sua casa, eu preciso passar um tempo com você. Um erro tremendo que muitos cometem é querer mudar de comportamento para depois se encontrar com Jesus. Eu conheço muitas pessoas que falam: eu não estou pronto ainda, ou não estou pronta ainda para poder ter um relacionamento com Jesus. Eu preciso mudar algumas coisas da minha vida. Eu já cansei de escutar isso, eu já falei isso algumas vezes. Eu não estou pronto ainda para esse relacionamento dessa forma com Jesus, porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Esse é um erro tremendo. Porque nessa história a gente vê que a coisa funciona completamente ao inverso. É o meu encontro com Ele, é o meu relacionamento com Ele que vai mudar o meu comportamento. E não do outro modo.
não vice-versa. Não a mudança de comportamento que vai me levar para um relacionamento com Jesus, mas é o meu relacionamento com Ele que muda o meu comportamento. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Pensar nessas coisas ele poderia ter pensado, mas sem Jesus ele jamais teria conseguido. E essa é a realidade para nós, e nessa manhã é um pensamento para nós, que nós podemos nos relacionar com Jesus. E deixar que o nosso encontro com Ele mude coisas em nós que a gente não gosta. Há coisas em mim que eu não gosto e que eu gostaria que fosse diferente. E por isso eu me apego mais a Jesus. Porque é só Ele que pode mudar o meu comportamento. Se eu tentar mudar para me relacionar melhor com Ele, não vai dar certo. Se você tentar mudar para se relacionar melhor com Jesus, não vai dar certo. Se relacione com Ele e deixe Ele te mudar. Se entregue para Ele e deixe Ele te mudar. Encontros especiais causam mudança no comportamento e não mudança de comportamento causa encontros especiais. É um bom pensamento para essa manhã. É um bom pensamento para essa manhã. Que todos nós saiamos daqui, né, com um comportamento melhor porque a gente teve um encontro com Jesus aqui nessa manhã. Amém, gente? Amém? Última coisa. Encontros especiais geram resultados extraordinários. Interpretar essa história fora do contexto que ela acontece pode nos fazer perder talvez parte da beleza da história ou até a razão inteira da história existir. Será que é só mais uma história para poder ter musiquinha para menino cantar em igreja? Cobradores de impostos eram vistos como pessoas eternamente perdidas. Ponto. Essa era a situação. Os cobradores de impostos, se você reparar em toda a narrativa do Evangelho, eles aparecem como o lixo da sociedade. Eles não eram permitidos entrar nos templos judaicos, assim como o estrangeiro. Não podia entrar ali, porque eles eram conhecidos na sua profissão como ladrões. Era essa a realidade. E Zaqueu, ele não só era cobrador de imposto, no texto que a gente leu. Ele era o chefe deles. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era um perrapado. Se ele era ladrão ao quadrado, porque ele era o chefe daqueles ladrões. Ele era o chefe daquela turma toda. A tradição judaica era de doar 10% para os pobres. Essa é a ideia da tradição judaica. Do que você ganha, você doa para os pobres, é a sua caridade para você poder ser um bom judeu. Você doa 10% do que você ganha. Mas olha nesse resultado extraordinário do encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu oferece quantos por cento? 50%. Ninguém pediu para ele. Ele falou, mestre, eu dou 50% do que eu tenho. O livro de Levíticos, no capítulo 6, o verso 5, fala uma coisa interessante para nós. Qualquer coisa que você adquiriu de forma fraudulenta, você mentiu para conseguir, você mentiu para conquistar, foi fraude, você tem que devolver. Mas não é só devolver a coisa que você conseguiu, não. Você tem que devolver mais um valor da quinta parte daquele negócio, 20%. Você devolve o que você levou dos outros de forma desonesta, mais 20%. Zaqueu poderia ter oferecido isso. Não, eu vou devolver, vou colocar os 20% que a lei exige de mim, mas ele não falou isso, não. Eu vou devolver 4 vezes mais. Agora, pensa comigo um pouquinho. Uma matemática simples. Se Zaqueu tivesse conquistado toda a riqueza dele roubando, se ele deu a metade para os pobres, ele só ficou com a metade. Agora ainda vai devolver 4 vezes mais. É matematicamente impossível. Isso é sinal que ele deve ter conseguido alguma coisa, pelo menos alguma coisa do que ele tinha de forma honesta. De forma honesta. Mas o capítulo anterior a esse aqui nosso, 19, capítulo 18, conta a história de um outro rico que encontrou com Jesus. Aliás, a gente conhece essa história como o jovem rico. Outros evangelhos narram como o jovem de qualidade, que encontra com Jesus. Mas o resultado é totalmente diferente. E, aliás, é por causa desse encontro que Jesus tem com esse tal jovem rico que Jesus sai com a expressão que deixa os discípulos de cabelo em pé e Jesus fala com eles. Quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Aí os discípulos falam assim, mas Senhor, aí o negócio fica ruim, né? Assim, talvez eles estivessem pensando em ser rico, agora vão ficar fora, né? E aí o negócio fica ruim. E o que Jesus fala no final daquela história é aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E agora aqui nesse capítulo 19, Jesus declara para um homem que era rico, hoje chegou salvação a esta casa, porque na presença de Jesus, todas as coisas são possíveis. O encontro especial, ou em um encontro especial, Jesus é recebido com alegria.
Diferentemente do capítulo anterior, nesse capítulo Jesus é recebido com alegria. Como é que eu e você recebemos Jesus na nossa vida? Já vem Jesus com essas coisas que eu tenho que fazer diferente. Querendo que eu faça coisa, mudando do jeito que eu gosto de fazer. Às vezes o nosso relacionamento com Jesus é desse jeito. Eu não gosto de relacionar com Deus, porque quando ele começa a falar para poder fazer coisas diferentes daquilo que eu quero. Diferente daquilo que eu gosto. Diferente do modo que eu sou. Em um encontro especial, Jesus é recebido como hóspede. Em um encontro especial, resultados extraordinários são vivos. Se de nada serviu para você aqui esse tempo nessa manhã, marque uma coisa. Você quer resultados extraordinários na sua vida? Leva Jesus para sua casa. Você quer resultados extraordinários na sua vida? Leva Jesus para sua casa. Deixa ele ser hóspede seu. Morar em você. Morar com você. Aliás, é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Morar em nós. Não só na nossa casa, mas em nós. Não só estar conosco, mas estar em nós. Muitos querem um encontro com Jesus, mas um encontro só na beira do caminho. Como o jovem rico. O homem rico, ou mancebo de qualidade. Né? Muitos querem talvez um encontro com Jesus só debaixo de uma árvore. Ei, what's up? Só falar, como é que você está? Tudo bem? Na situação de Zaqueu. Ou talvez muitos só querem um encontro com Jesus nas quatro paredes da igreja. Sai daqui, Jesus fica lá, semana que vem eu volto para te ver outra vez. Mas ele quer um relacionamento. Encontros especiais são encontros que não são corriqueiros, são encontros que causam mudança de comportamento, são encontros que geram resultados extraordinários. A salvação só vem na nossa casa quando nós deixarmos que o encontro com Jesus mude o nosso modo de viver. Não há como alguém encontrar com Jesus e continuar com o mesmo modo de viver. Separar toda a narrativa bíblica. Todo mundo que encontrou com Jesus mudou alguma coisa na vida. Não tem como viver do mesmo jeito. É uma das coisas que eu mais amo, e nós estamos chegando aí de novo perto da época festiva e tempo da época de Natal, e eu lembro das histórias, uma das que mais me fascinam é a história daqueles magos que foram visitar o menino Jesus, e Herodes tinha falado, não, quando vocês vão lá, vocês veem, acham onde é que está o menino, e vocês voltam aqui e me contam, porque eu quero ir lá adorar também, mas a Bíblia conta pra gente que na realidade a intenção de Herodes era saber onde é que estava o menino que ele ia matar. Porque chegam lá magos perguntando pro rei, onde é que nasceu aquele que é o rei dos judeus? Fala, nasceu o rei que sou eu. Nasceu o rei, tem alguém que está querendo tomar meu governo. E o final daquela história são aqueles magos voltando por um outro caminho. E a coisa que eu gosto sempre de pensar a respeito disso aí é que todo mundo que encontra com Jesus, desde o bebê até o homem salvador, volta por um outro caminho. Não há como sim, alguém encontrar com Jesus e continuar no mesmo caminho. Não há como alguém encontrar com Jesus e não mudar de comportamento. Não há como alguém encontrar com Jesus e não gerar resultados extraordinários na sua vida. Resultados extraordinários só são gerados quando nós experimentamos um encontro especial com Jesus. Que o seu encontro com Jesus hoje seja um encontro especial com resultados extraordinários para a sua vida. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai,